Oi, boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente. Hoje trouxemos a aula de conjuntos numéricos, a aula do 7º ano. Durante a semana, o professor já trabalhou com vocês, né? Já passou a aula, o que é o conjunto, alguns exercícios, e a gente vai dar essa continuidade com vocês, tá bom? Olha lá, o conjunto numérico. Um conjunto nada mais é do que uma coleção de qualquer objetos. Por exemplo, se a gente pegar um conjunto das estações do ano, olha lá, um conjunto E. Quais seriam as estações? Primavera, verão, outono e inverno. Se a gente pegar outro tipo de conjunto dos meses, né? A gente pode chamar de B. Quais seriam esse conjunto de meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, isso seria um conjunto, né, dos meses. E a gente poderia nomear, ali a gente nomeou B, mas a gente podia nomear como A, B, C, D, tá bom? Ideia de números. O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. E isso aconteceu há mais de 30 mil anos. O homem, nessa época, vivia em cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira para cada animal ou fruto capturado. O homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risquinho. Então, a gente pode ver nos livros, lá, né, nos livros de história, lá antigo, que tem lá as cavernas riscado, né? Por quê? Porque era a forma deles contar. Os risquinhos era a forma que eles tinham para contar, né? Para guardar aquela soma da pescaria ou do trajeto deles. O conjunto numérico, a gente pode ver ali no quadro, que ele pode ser conjunto numérico naturais, que é a principal ferramenta de contagem, e eles são basicamente os números que usamos para contar. 2 carros, 12 ovos, 3 pessoas, né? E esse conjunto de números naturais, a gente pode, a gente tem a letrinha N, que a gente usa ele para falar ali, ó, 0, 1, 2, 3, né? Na reta numérica, né? Então, a gente tem a unidade, a origem onde começa a reta e a orientação para onde que vai essa reta, certo? Então, vamos lá, continuando. O conjunto dos números inteiros, né? Ele surgiu da necessidade dos comerciantes expressarem situações de lucro, representado aqui como mais, e prejuízo, que é o menos, tá? Os números naturais, lembrando, ele é representado pela letra N. E aqui nós utilizamos a letra Z, tá? Aí, olha lá, gente, aqui aparece, ó, menos 3, menos 2, menos 10. E os positivos que não precisa colocar. 0, 1, 2, 3. Esses são os conjuntos dos números inteiros. Só para lembrar, né, a representação, nós temos aqui o termômetro. É uma das utilidades deste conjunto. Porque nós temos aqui, ó, negativo e os positivos, tá? Então, vamos lá, pela reta numérica aqui, já aparece. Olha aqui, ó, aqui nós temos o ponto 0, né? Para cá nós temos os números positivos. Para o outro lado nós temos os números negativos. Então, aqui cresce e aqui decresce. Nós podemos dizer que aqui sempre são maiores do que lá. Conjunto dos números racionais. Os conjuntos dos números racionais
surgiram da necessidade de representar partes de um inteiro, tá? Um exemplo, no Egito Antigo, durante inundações do rio Nilo, muitas terras ficavam submersas, e isso fazia com que elas recebessem nutrientes. Essas terras tornavam-se muito férteis para a agricultura. Então, eles faziam as divisões para fazer as plantações, tá? Então, aqui, os números racionais são representados pela letra Q. E aqui nós já temos, ó, as frações, tá? Que são os números, que está representando os números racionais. Tem um número aqui natural, né? Aqui também tem um número natural. E aqui nós temos as frações. Aqui nós temos representação, olha aqui, ó, o triângulo inteiro, sem divisão. Então, ele é o número 1, natural. Aqui nós já temos a fração. Olha lá, é a parte, uma parte de 3. Então, 1/3. Um outro exemplo aqui, ó, inteiro, metade. Então, 1/2, tá? E assim nós temos as outras representações. Agora nós temos aqui a reta numérica que tem os 3 conjuntos, tá? Naturais, inteiros e racionais. Olha aqui, ó. Número negativo, tá? Aqui, número racional. Natural, inteiros, racional, inteiro. Aqui, do 0 para cá, nós temos apenas os números naturais e os números racionais, tá? Aqui já não tem os números inteiros. Se bem que a gente pode falar que sim, porque tem o positivo e o negativo também, né? Aqui nós temos o diagrama de Venn, só para uma ilustração. Natural, inteiros e os racionais. E é isso, pessoal. O que nós trouxemos hoje para vocês, né, são esses 3 tipos de conjuntos, né, na matemática, que eles foram surgindo de acordo com a necessidade, né? Os naturais a gente já conhece desde pequeno, né, Priscila? Isso. Que é quando a gente começa a contar, aí depois com os comerciantes da necessidade, né, de entender, de tentar numerar os pontos positivos, negativos, né, surgiu os números inteiros e com as divisões, os números racionais. Isso. Tem as atividades que é para vocês estão realizando, né, na apostila, né, lá no site. Então, vocês realizam essa atividade, continue tirando foto, mandando para o tutor. E qualquer dúvida, pessoal, pode estar chamando o tutor da sala para tirar a dúvida de vocês. Até mesmo nós, professores, tá bom? Até a próxima aula. Até mais.